Em meio aos corredores silenciosos e às imponentes paredes do Vaticano, esconde-se uma história que desafia séculos de tradições e crenças. Uma história tão misteriosa e controversa que, até hoje, suscita debates e fascinação. Estamos falando da lenda da papisa Joana, a mulher que, segundo os sussurros das lendas antigas, teria se tornado o único papa mulher na história da Igreja Católica. Mas quem foi Joana? E como uma figura tão extraordinária poderia ter se escondido nas sombras da história? Esta jornada nos leva a uma viagem no tempo, até os corações e mentes das pessoas na Idade Média, uma época em que a Igreja detinha um poder imenso e a ideia de uma mulher no mais alto posto da hierarquia eclesiástica seria não só revolucionária, mas quase inconcebível. A lenda da papisa Joana é um quebra-cabeça histórico, uma mistura de mito, realidade e interpretação, que nos desafia a olhar além do que é conhecido e aceito. Para desvendar a origem desta intrigante lenda, precisamos viajar até o século XIII, um período repleto de mudanças e de um rico caldeirão cultural na Europa. Foi nessa era que a história da papisa Joana começou a ganhar forma, primeiramente aparecendo em crônicas e relatos que misturavam fatos e ficção de maneira indistinta. De acordo com esses relatos, Joana teria reinado como papa por alguns anos no século IX, sob o nome de João Anglicus. Embora seja uma história fascinante, não encontramos evidências concretas em documentos históricos da época que confirmem a existência de Joana. Historiadores como David Blondel, no século XVII, já questionavam a veracidade da lenda. No entanto, a história da papisa Joana foi amplamente aceita durante a Idade Média e até o Renascimento, refletindo, talvez, o imaginário popular e as atitudes da sociedade em relação à Igreja e ao papel das mulheres. Este enigma histórico nos leva a questionar como uma história sem provas concretas pôde se tornar tão enraizada na consciência coletiva. Segundo a lenda, a trajetória de Joana é uma história de audácia e disfarce. Nascida em Mainz, Alemanha, ainda jovem, ela teria se vestido como um homem para ingressar no mundo acadêmico, que na época estava fechado às mulheres. Com uma inteligência brilhante e uma sede insaciável pelo conhecimento, Joana, agora conhecida como João Anglicus, teria se destacado tanto nos estudos que acabou subindo rapidamente na hierarquia eclesiástica. A narrativa atinge seu ápice quando Joana, disfarçada, é eleita papa. Durante seu papado, ela teria demonstrado grande sabedoria e competência, governando a Igreja em um período cheio de desafios. Mas a lenda toma um rumo dramático quando, durante uma procissão, Joana entra em trabalho de parto, revelando seu segredo ao mundo. A história de Joana, apesar de fascinante, levanta várias questões. Como uma mulher poderia se manter disfarçada por tanto tempo em uma das posições mais observadas e poderosas da época? Além disso, a narrativa da lenda varia consideravelmente entre as fontes. Alguns contos sugerem que ela morreu logo após seu segredo ser descoberto, enquanto outros afirmam que ela foi deposta e passou o resto de seus dias em um convento. Essa variação nos relatos contribui para o ar de mistério que envolve a figura da papisa Joana. No entanto, apesar de sua riqueza narrativa, historiadores como Rosemary e Darrell Pardo, em seu livro The Female Pope, The Mystery of Pope John, argumentam que a ausência de registros contemporâneos consistentes torna difícil considerar Joana uma figura histórica real, deixando-a no reino das lendas e mitos. Agora mergulhamos na busca pela verdade. A papisa Joana existiu de fato ou é apenas um produto da imaginação medieval? Ao longo dos séculos, a veracidade da lenda da papisa Joana tem sido alvo de intensos debates entre historiadores e acadêmicos. A falta de evidências concretas e registros contemporâneos é um ponto crucial nessa discussão. Historiadores como J. N. D. Kelly, em sua obra Oxford Dictionary of Popes, enfatizam que não existem documentos do século IX que mencionem uma figura feminina ocupando o papado. Ademais, durante o período alegado para o reinado de Joana, os registros papais são consistentes e não deixam espaço para um pontificado feminino desconhecido.
Esta ausência de provas diretas é uma forte indicação para muitos estudiosos de que a história da Papisa Joana é mais mitológica do que histórica. Apesar da crescente opinião acadêmica contra a historicidade da Papisa Joana, sua história continua a ser uma fonte de fascínio. Para os defensores da lenda, a ausência de registros pode ser explicada pela possível tentativa da Igreja de apagar esse episódio embaraçoso de sua história. Contudo, estudiosos como Philip Jenkins, em seu livro The New Anti-Catholicism, argumentam que tal conspiração seria improvável, considerando a dificuldade de alterar ou destruir todos os registros em uma era antes da imprensa. Este debate entre o que é real e o que é fabricado na história da Papisa Joana nos leva a uma reflexão profunda sobre como as lendas são formadas e perpetuadas e sobre o papel que elas desempenham em nossa compreensão da história e da cultura. A lenda da Papisa Joana, independente de sua veracidade, deixou uma marca indelével na cultura e na imaginação popular que transcende o debate histórico, tornando-se um símbolo poderoso. Para alguns, ela representa a luta das mulheres contra as barreiras impostas pela sociedade. Em obras como o romance Pope Joan, de Donna Woolfolk Cross, Joana é retratada como uma heroína trágica, uma mulher à frente de seu tempo, lutando por educação e igualdade em um mundo dominado pelos homens. Independentemente de sua existência histórica, a figura da Papisa Joana desafia nossas concepções sobre o passado, instigando-nos a pensar sobre as muitas vozes e histórias que podem ter sido silenciadas ou esquecidas ao longo dos séculos. Ajude a espalhar inspiração. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares. Se gostou, deixe seu like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos materiais. Juntos podemos inspirar mais vidas. Até o próximo vídeo.